Que história é essa de que o mundo já acabou, hein? A história da Terra consiste em longos períodos de tédio, interrompidos por curtos e intensos períodos de terror. Durante esses períodos de terror, grupos inteiros de organismos que eram dominantes simplesmente desaparecem. Nos últimos 500 milhões de anos, ocorreram pelo menos 5 catástrofes ambientais que chegaram perto de exterminar a vida no nosso planeta. Cada um desses eventos transformou tanto a Terra que a gente pode dizer que eles acabaram com o mundo e deram origem a outro totalmente diferente. Esses eventos são chamados de grandes extinções ou extinções em massa, que é quando as coisas aqui na Terra ficam feias e mais de 75% das espécies desaparecem dentro de um intervalo geológico muito curto, de mais ou menos uns 2 milhões de anos. O primeiro desses 5 períodos de terror ocorreu há cerca de 443 milhões de anos, no final do período geológico conhecido como Ordoviciano. Nesse período, a vida animal ainda não tinha chegado à terra firme, e os oceanos eram cheios desses animais bizarros aí. Nesse evento de extinção, 86% das espécies desapareceram. As causas exatas dessa grande extinção ainda são um mistério, mas parece ter relação com um resfriamento do planeta, que mudou a circulação das águas mais profundas dos oceanos, tornando os oceanos um ambiente sem oxigênio. A segunda extinção em massa ocorreu há cerca de 359 milhões de anos, e foi mais suave, acabou com só 75% das espécies. Nesse período conhecido como Devoniano, peixes e artrópodes dominavam a vida dentro e fora dos oceanos. Existem pelo menos 7 hipóteses diferentes para explicar essa grande extinção. Uma delas tem a ver com o surgimento das plantas terrestres. Isso mesmo, as plantas que hoje são fundamentais para a vida do nosso planeta podem ter sido as culpadas pelo fim do mundo ordoviciano. Nesse período, não existiam animais herbívoros e a atmosfera estava repleta de gás carbônico, uma concentração 8 vezes maior que a atual. Com esse tanto de gás carbônico e sem predadores, as plantas conseguiram se espalhar pela Terra mais rápido que fake news. Com menos gás carbônico na atmosfera, o planeta esfriou e bagunçou toda a circulação de nutrientes, inclusive nos oceanos, que ficaram de novo sem oxigênio. Mas foi durante o Permiano, há cerca de 251 milhões de anos, que o planeta ficou mais maluco. Essa terceira grande extinção acabou com 96% das espécies, por isso que ela é conhecida como a mãe de todas as extinções. A causa dessa grande extinção parece estar relacionada à erupção de enormes vulcões na Sibéria, que expeliram grandes quantidades de gás carbônico e metano na atmosfera, gases responsáveis pelo efeito estufa, que aquece nosso planeta. Com isso, o planeta ficou mais quente e os oceanos ficaram mais ácidos e pobres em oxigênio. A vida na Terra ficou por um triz. Nesse novo mundo que surgiu, a vida se recuperou, mas voltou a correr perigo no final do período Triássico. Nessa época, os dinossauros até já existiam, mas os animais dominantes mesmo eram os terapsídeos, como os sinodontes, que eram animais bem parecidos com os mamíferos atuais. Eles tinham sangue quente, eles tinham pelos e também tinham diferentes tipos de dentes na boca. Há 200 milhões de anos, uma nova extinção acabou com 80% das espécies. As causas dessa extinção também parecem estar ligadas a erupções vulcânicas, agora em uma região do Atlântico Central tão grande que abrangia 4 continentes. A história aqui é a mesma da extinção anterior. Erupções vulcânicas jogaram quantidades absurdas de gás carbônico e metano na atmosfera. O planeta ficou mais quente, os oceanos ficaram mais ácidos e com menos oxigênio. Foi o fim da era de ouro dos sinodontes. Mas esse pálido ponto azul, que chamamos de lar, odeia o vácuo. O vazio deixado pelos animais extintos do Triássico logo seria preenchido por outros animais. O fim de um mundo dá lugar ao surgimento de outro mundo.
Depois dessa extinção, no fim do Triássico, veio o período Jurássico. Bom, pelo nome você já deve imaginar quem preencheu esse vazio. Começa aqui a Era de Ouro dos Dinossauros. Durante os períodos Jurássico e Cretáceo, os dinossauros dominaram a vida terrestre. Nos mares, o domínio era dos plesiosauros, enquanto os céus eram dominados pelos pterossauros. Embora tenham nomes parecidos, pterossauros e plesiosauros não eram dinossauros. São 3 grupos diferentes de animais. Por isso é errado dizer que pterossauros eram dinossauros que voavam. Pterossauro é uma coisa, dinossauro é outra. Nesse período também surgiram os primeiros mamíferos, que, assim como o Queiroz, preferiam viver escondidos. Foram 165 milhões de anos de domínio dos dinossauros, plesiosauros e pterossauros. A vida na Terra nunca tinha passado tanto tempo assim, tranquila, serena, sem aquela loucura de extermínio em massa. Mas o meteoro veio para pôr um fim em todo esse sossego. Nesse caso, não a gente, né? Um meteoro de verdade, um meteoro mesmo. Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Há 65 milhões de anos ocorreu a última extinção em massa, que acabou com 76% das espécies que viviam naquela época. Esse também foi o evento mais famoso de extinção, que acabou com todos os plesiosauros, todos os pterossauros e com alguns dinossauros. Nem todos os dinossauros foram extintos. Alguns convivem diariamente com a gente. Talvez você pode até ter comido ovos de dinossauro no seu café da manhã. Isso porque as aves são um tipo de dinossauro. Por isso, o correto é dizer que somente os dinossauros não avianos é que foram extintos. Os dinossauros avianos ainda estão por aí. Das aves atuais, as galinhas parecem ser as mais próximas dos dinossauros. Podemos dizer que as galinhas são dinossauros que não possuem dentes. Você já deve saber a causa da extinção desses dinossauros não avianos. Isso aí até já virou meme, foi classificado pelo jornal O Globo como a expressão do ano de 2016. Mas essa ideia de um meteoro ter causado a extinção dos dinossauros é bem recente. Foi descoberta meio sem querer e no começo foi bem ridicularizada por outros cientistas. Esse à direita é Walter Alvarez, geólogo estadunidense, e à esquerda está o seu pai, Luiz Alvarez, um físico de partículas. Durante a década de 70, Walter estava estudando algumas formações rochosas na Itália e encontrou uma rocha com uma camada repleta de irídio. O irídio é extremamente raro na superfície da Terra, mas incrivelmente comum em meteoritos. No começo, Walter e seu pai até acharam que as análises estavam erradas, porque a quantidade de irídio era surreal mesmo, mais de 30 vezes maior que o normal. E o mais louco é que essa camada de irídio foi formada na mesma época que a extinção dos dinossauros. Não poderia ser só coincidência. Aqueles dados não se encaixavam em nenhuma teoria. Cerca de um ano depois, eles elaboraram a hipótese deles, que foi publicado em 1980 na Science com um título maravilhoso: Causa extraterrestre para a extinção do final do Cretáceo. No começo, essa ideia foi ridicularizada. Um corpo cósmico influenciando a vida na Terra? Quanta bobagem! O corpo editorial da Times chegou a dizer que os biólogos deveriam deixar para os astrólogos a tarefa de procurar respostas nas estrelas. Mas, com o tempo, novas evidências do impacto de um grande meteoro foram surgindo, incluindo a descoberta da cratera criada por esse impacto, a cratera de Chicxulub, no México, com 180 quilômetros de diâmetro. O dia da queda do meteoro é considerado por alguns cientistas como o pior dia da história do nosso planeta. Caramba, hein? E olha que na nossa história recente a gente já teve uns dias aí bem ruins. Terça-feira, 1º de janeiro de 2019. E Jair Bolsonaro assume a presidência da República. No momento de impacto do meteoro, o calor liberado transformou rochas em vapor instantaneamente. Junto com a fuligem, esse vapor de rochas impediu a entrada de luz solar na atmosfera. Por quase 2 anos, a Terra ficou em total escuridão. Sem o calor do Sol,
a temperatura da Terra chegou a cair 28 graus Celsius. Sem luz, as plantas morreram, levando com elas os herbívoros que se alimentavam das plantas e os carnívoros que se alimentavam dos herbívoros. Foi o primeiro round de extinções. Durante esse período, a grande quantidade de calor retida na fuligem destruiu a camada de ozônio, que protege a Terra da radiação solar. Quando o céu limpou, quantidades absurdas de radiação chegaram até a superfície. Foi aqui o segundo round de extinções. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir sobre essa e outras extinções em massa. Descrições detalhadas desses eventos não servem só para enriquecer roteiros dos filmes do Steven Spielberg, mas também para a gente compreender melhor a evolução da vida na Terra. Como já dissemos, a vida não suporta o vazio. A queda do meteoro abriu espaço para seres vivos que viviam nas sombras, os pequenos mamíferos, ou se você preferir, nossos queridos ancestrais. Se não fosse a queda do meteoro, nossos ancestrais continuariam vivendo escondidos dos dinossauros e a espécie humana talvez nem tivesse surgido. Parece até meio religioso, mas é científico. A gente deve agradecer aos céus pela nossa existência. O Meteoro Brasil só existe por causa de um meteoro. Já se passaram 65 milhões de anos desde a quinta e última grande extinção. Hoje, a comunidade científica monitora uma possível sexta extinção em massa. Dessa vez, com o perdão do trocadilho, o meteoro somos nós. Deveria ser bem raro a gente presenciar a extinção de uma espécie, mas não é o que vem acontecendo. Hoje, a taxa de extinção é de 1.000 a 10.000 vezes maior do que o normal. São cerca de 200 espécies extintas a cada dia. Existem 807 pokémons. Isso quer dizer que, se a gente vivesse no mundo dos pokémons, a gente precisaria de 4 dias e mais algumas horas para acabar com ele. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está destruindo o nosso mundo. Desde 1970, 89% das populações de animais vertebrados aqui da América do Sul desapareceram por nossa culpa. Modelos matemáticos prevêem que, se nada for feito para frear o aquecimento global, em 2100 a quantidade de gás carbônico nos oceanos será suficiente para desencadear um colapso no ciclo de carbono, exatamente como nas extinções passadas. A gente não quer parecer aqui anti-humanos. Eu não tenho nada contra humanos. Inclusive, eu tenho até alguns amigos que são. Mas, pela primeira vez na história da Terra, uma extinção em massa está sendo desencadeada por uma única espécie, o ser humano. Nos últimos séculos, a gente aumentou muito a temperatura do nosso planeta. Caçamos animais até o seu último exemplar na natureza. A gente transformou mais de 50% das nossas florestas em áreas agrícolas e áreas urbanas. Enchemos de lixo o habitat natural de várias espécies. Você talvez pode estar pensando, por que eu devo me importar com o fim do mundo? Se o mundo já acabou 5 vezes, quem sou eu para evitar que ele acabe de novo? Ultimamente tem sido mesmo difícil não torcer para o mundo acabar de uma vez. Mas o líder indígena Ailton Krenak tem uma ideia inspiradora sobre isso. Talvez a gente não consiga evitar o fim do mundo, mas a gente pode pelo menos adiar para que novas histórias sejam contadas. A terra é nossa mãe. É uma expressão poética que qualquer pessoa concorda com ela. Só que tem muita gente alugando a mãe, vendendo a mãe, esquartejando a mãe. A ideia de Krenak, um líder indígena, vai ao encontro das ideias de Carl Sagan, um cientista, que dizia o seguinte: esse pálido ponto azul aí é a nossa casa. Somos nós. É nele que vivem todas as pessoas que você ama, todo mundo que você conhece, cada ser humano que já existiu. Todas as nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas, cada herói e covarde, cada casal de apaixonados, cada pai e mãe, cada criança cheia de sonhos, cada professor, cada político corrupto, cada santo e pecador.
Todos viveram aqui, em um grão de pó suspenso num raio de sol. Mesmo considerando toda a vastidão do universo, não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. Somos a primeira espécie a ter que lidar com uma extinção em massa, e não podemos fugir dessa responsabilidade. A nossa sobrevivência como sociedade e como espécie depende disso. A sexta extinção pode ser o legado mais duradouro da humanidade. E aí será o fim do nosso mundo e das nossas histórias. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Rodrigo acompanhado da Nayara, para quem ele envia a mensagem que segue. Eu com meus pequenos e você com seus velhinhos podemos fazer esse mundo melhor. Muito obrigado por ser minha companheira e amiga nos melhores e piores momentos. Vamos passar por tudo isso juntos. Eu te amo. Beijo, gente. Valeu!